Por gentileza, abram as Bíblias de vocês em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler dos versículos 4 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Então, curva a sua cabeça, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe nesse momento. Cristo, teu Filho. Amém. Voltou no final aí, né? Bem, eu ia tentar falar esses 4 versículos, mas tinha muita coisa no primeiro versículo, então acho que a gente só vai conseguir estudar o versículo 4 hoje, certo? Vamos ver o que nós temos para aprender com a fé de Abel. Então, conforme nós vamos estudando o livro de Hebreus, o capítulo 11 em especial, nós vamos descobrindo várias coisas que a fé pode fazer, ou que a fé pode alcançar. E aí, muitas vezes, quando a gente lê esse capítulo em especial, o capítulo 11, nós achamos que o foco do autor está nos heróis da fé, nas pessoas em si. E, com certeza, o escritor de Hebreus ele faz uso desses exemplos do Antigo Testamento e, portanto, das suas personalidades também, das coisas que eles fizeram. Mas, no final das contas, o foco não está nesses homens e mulheres, nem na variedade das suas experiências, nem nas coisas que eles têm feito, mas está na fé singular que eles tinham, que mostra suas várias facetas na vida e na história de cada um deles. Então, através da vida deles, nós podemos aprender mais sobre a fé, podemos aprender mais sobre o que o Senhor nos ensina a respeito da fé. Então, por meio dessas figuras históricas e bíblicas, o autor ele personifica a fé que ele está recomendando aos leitores hebreus. E nós, por meio disso, nós vemos todas as coisas que a fé realiza e os benefícios que ela pode produzir nas nossas vidas. Então, assim como aqueles crentes hebreus, ali no primeiro século, eles podiam aprender com os exemplos de fé, nós também hoje podemos aprender através desses versos do capítulo 11 de Hebreus. Então, no estudo passado, na pregação passada, nós já vimos algumas coisas, muitas coisas, na verdade, do que a fé ela pode fazer. Primeiro, nós vimos que ela torna reais e presentes coisas que são futuras e invisíveis. Pela fé, nós tomamos posse das nossas bênçãos em Cristo no presente momento. Mas não é qualquer coisa, não é qualquer bênção, não é aquilo que nós queremos ou aquilo que nós desejamos, mas as bênçãos que foram prometidas a nós pelo Senhor. Aquilo que Ele prometeu que nos daria, nós podemos ter certeza e convicção dessas bênçãos se estamos fundamentados na fé. A fé também ela nos leva a obter o bom testemunho do próprio Deus, por meio dessa atitude de confiança esperançosa que recebe a aprovação divina, que é aprovada por Deus e que também nos motiva na compreensão espiritual, em seguirmos a vida com fé. Além disso, a fé também vê o Criador por trás da criação. Pela fé, na palavra de Deus, nós chegamos à compreensão de quem fez e sustenta todo o universo, de quem é
o Deus que faz todas as coisas. A fé nos faz ver aquilo que nós não podemos ver porque não estávamos lá, porque não podíamos estar lá. Pela fé nós sabemos dessas coisas. Então, conforme nós avançamos nesse capítulo, nós veremos muitas outras coisas que pela fé, homens comuns, homens e mulheres como nós, puderam fazer por causa da sua fé. Fundamentado na fé, homens agradaram a Deus, praticaram boas obras, buscaram a cidade celestial, confiaram nas promessas de Deus, superaram obstáculos e venceram a oposição, venceram aqueles que eram contra eles. Provavelmente era isso que o apóstolo João tinha em mente, no fim da sua primeira carta, quando ele diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a partir do versículo 4 aqui, que nós vamos estudar hoje, o autor ele começa uma sessão de atos de fé, que vários personagens do Antigo Testamento foram capazes de levar adiante, porque eles foram motivados pela fé, porque eles foram encorajados pela sua fé, porque eles obtiveram força e poder na fé. Cada uma dessas histórias é introduzido com o termo pela fé, né? A gente vai ver várias vezes ao longo do capítulo ele aparecendo pela fé, pela fé, pela fé. Né? Nos textos que nós lemos hoje, nós vimos ele aparecendo 3 vezes. Esse termo está aqui porque ele quer deixar claro que esses homens e mulheres bíblicos, eles foram capazes de fazer o que fizeram por causa da sua fé. Eles só foram capazes de fazer aquilo que fizeram por causa da sua fé. Não era nenhum poder que eles tinham, não era porque eles eram especiais, não era porque eles eram melhores do que a maioria, mas por causa da sua fé, eles levaram adiante aquilo que eles deveriam fazer. E são vários exemplos, né? Pela fé, a gente leu aqui, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Pela fé, Noé construiu uma arca para a salvação de sua família. Pela fé, Abraão obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. Em cada um desses exemplos, os leitores são encorajados a se manterem firmes na sua fé. Esses leitores hebreus que receberam essa carta, eles são encorajados a se manterem firmes, sem retroceder, sem abandonar a confiança, como esses homens e mulheres de fé fizeram, mesmo em meio à dificuldade e à oposição. Então, o escritor chama os seus leitores, chama essa igreja, chama o seu povo a se firmarem na fé e não retrocederem, e não voltarem para trás, mas seguirem em frente, seguirem para frente, fundamentados na sua fé. E aí, no primeiro exemplo dessa lista, nessa lista extraordinária de atos de fé, ele nos fala de como nós podemos ser justificados pela fé. E ele vai nos ajudar a ver isso através do exemplo de um personagem bíblico, né? Personagem de quem pouco se fala na Escritura. Nós não temos muitos textos falando sobre ele. Mas por causa da sua fé, ele nos deixou um maravilhoso exemplo dessa fé justificadora, dessa fé que recebe o testemunho de ser justo diante de Deus. Então vamos falar aqui sobre a justiça pela fé de Abel. Como Abel foi considerado justo por causa da sua fé. E aí o primeiro exemplo de fé que o escritor vai apresentar nessa longa lista aqui é o exemplo de Abel, né? E ele diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Quando ele fala isso aqui, ele está se referindo aos episódios que estão registrados lá em Gênesis, capítulo 4, os versículos 1 a 5. Vamos lá ler esses versículos para nos ajudarem a compreender melhor o que o autor estava querendo dizer quando ele usa o exemplo de Abel. Capítulo 4 de Gênesis, a partir do verso 1, diz o seguinte: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim.
Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então veja que o primeiro ato de fé, que é apresentado aqui em Hebreus, capítulo 11, é uma oferta que foi agradável a Deus. Abel ofereceu pela fé um sacrifício a Deus e foi aceito. O sacrifício de Abel foi aceito por Deus. E, em contraste com ele, o texto diz que a oferta de seu irmão Caim não foi aceita e, portanto, não foi feita por fé, como a oferta de seu irmão Abel. Hebreus diz que o sacrifício de Abel ele foi melhor, foi mais excelente do que o de Caim por causa da fé. Por causa da fé de Abel, o seu sacrifício foi mais excelente do que o sacrifício do seu irmão. Então Abel era um homem de fé e Caim não era um homem de fé. Então Deus aceitou o sacrifício de Abel, embora ele tenha rejeitado o sacrifício do seu irmão Caim, por causa da sua falta de fé. A questão, então, não foi os sacrifícios em si, mas foi a disposição dos homens, a disposição desses homens ao oferecerem esse sacrifício. O sacrifício de Abel foi mais aceitável do que o do seu irmão, porque ele foi santificado pela fé. A fé santificou o sacrifício de Abel, de forma que Deus recebeu e ele foi agradável a Deus. Então, Deus recebe o homem de fé e, consequentemente, ele recebe a sua oferta, rejeitando o homem a quem falta fé, rejeitando o homem que não tem fé. E nós vemos esse princípio em toda a Bíblia. A palavra de Deus nos mostra que esse é um princípio bíblico. O apóstolo Paulo, por exemplo, falou sobre isso quando ele escreveu Romanos, capítulo 14, no versículo 23. Aí ele diz assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então, Paulo, ele está dizendo aqui que fazer alguma coisa sem fé é pecado. É você fazer algo que não está firmado, que não está fundamentado na fé, é pecado. Novamente em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, ele diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, novamente, ele está dizendo, não é o ato de se circuncidar, ou o ato de não se circuncidar, mas é a fé que atua pelo amor. A fé é que santifica essas coisas. Então, de acordo com esse padrão, nós vemos que por causa da falta de fé, qualquer coisa que Caim oferecesse seria rejeitada. Enquanto que a oferta de Abel, que era fiel, que tinha fé, seria recebida. Eu acho que esse princípio é claro aqui nas Escrituras, como nós vemos, né? Nós vimos, isso é um princípio claro da Escritura. Mas parece que não explica tudo. Além disso, quando nós olhamos lá para o texto do Antigo Testamento, ele parece enfatizar a diferença entre as duas ofertas. Parece que existia uma diferença na oferta de Caim e na oferta de Abel, ou pelo menos na atitude dos dois em ofertar. Quando a gente lê os versículos 4 e 5 do texto de Gênesis, diz assim: o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Então Deus não se agradou do homem e da sua oferta, e se agradou do homem e da sua oferta. Então havia uma diferença nas ofertas dos dois. As ofertas eram diferentes, e nessa diferença nós vemos a fé presente em um e a incredulidade presente no outro. E aí no tempo de Caim e de Abel, nós não temos registro de que Deus já havia estabelecido a forma de se fazer uma oferta para ele. Não existia isso, foi acontecer muito tempo depois. Moisés, quando escreve a lei, é que vai determinar como as ofertas deveriam ser, como elas deveriam ser oferecidas, o que era aceitável diante de Deus. Mas quando a gente olha para esses dois, quando a gente olha que eles ofereceram uma oferta, que eles fizeram uma oferta, nós podemos inferir daí
que eles entendiam que a oferta era uma maneira legítima de adorar o Senhor. Eles compreendiam isso, né? Isso estava lá na mente deles. Ofertar alguma coisa ao Senhor era uma maneira legítima de adorar o Senhor. E mais ainda, porque a oferta de Abel foi um sacrifício de um animal, nós também conseguimos perceber que eles entendiam, havia na mente deles a compreensão de que o sacrifício de um animal inocente era aceitável diante de Deus. Embora eles não compreendessem todas as coisas, mas algumas coisas eles já sabiam a respeito disso. Provavelmente isso estava ligado com os episódios que nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 3. Gênesis 3 vai nos contar a trágica história da queda do homem em pecado. Conta a história de como o homem deixou de ouvir a Deus, ouviu a serpente e caiu em pecado. Então, resumindo um pouco esse texto aqui, nos versículos 1 a 7, vão registrar como a serpente enganou a mulher, para que ela comesse do fruto da árvore que Deus tinha dito para ela não comer. E depois, Adão comeu junto com ela, e aí os dois acabaram transgredindo o mandamento de Deus. Os versículos 8 a 13 relatam Deus confrontando, os nossos primeiros pais, os nossos primeiros antepassados. E aí, por causa do pecado, eles são confrontados, e aí a gente vê toda aquela tentativa deles, aquela tentativa até patética de tentar se justificarem, mesmo assumindo a culpa, mas tentando colocar a culpa no outro. Nos versículos 14 a 19, vêm as maldições de Deus sobre a mulher, o homem, primeiro sobre a serpente, depois sobre a mulher, e finalmente sobre Adão e sobre toda a criação. Então, no versículo 21, nós vemos Deus agindo para lidar com o problema do pecado deles. Aí o versículo diz assim: o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então, Deus lidou com o pecado deles, matando um animal inocente, matando um substituto para cobrir a vergonha do seu pecado. Deus havia dito que o pecado ele ia produzir morte. E aqui nós vemos a primeira morte causada pelo pecado. A morte desse animal inocente, que não tinha nada a ver com o pecado de Adão e Eva, mas que foi sacrificado para que a vergonha do primeiro casal pudesse ser coberta. Então Deus, desde o início, ele estava estabelecendo um padrão aqui. O homem, ele não pode pagar o preço do seu próprio pecado. O inocente terá que morrer no lugar dele. Ele não pode cobrir a vergonha do seu pecado. Ele não pode se justificar diante de Deus. Ele precisa de um substituto. Ele precisa de alguém que faça isso por ele. Adão e Eva não sabiam todas as coisas e provavelmente não entenderam todas as coisas com relação ao pecado e com relação à justificação. Pelo menos todas as coisas que sabemos hoje. Mas nesse episódio eles deveriam ter percebido, eles deveriam ter entendido o princípio de que eles mesmos não conseguiriam prover a solução para o seu pecado. Assim como as folhas de figueira, elas não foram apropriadas para cobrir a sua vergonha, procurar redenção pelos próprios méritos também não funcionaria. O próprio Deus é que faria isso. O próprio Deus é que providenciaria. O próprio Deus é que traria a solução para o problema de pecado da humanidade. Eles deveriam então confiar, eles deveriam ter fé na provisão de Deus para o seu pecado. Dessa forma, Deus revelou a maneira pela qual o homem pecador devia se aproximar dele. O homem deveria se aproximar de Deus em fé e em confiança. Certamente Caim e Abel, eles tinham ouvido essa história, eles sabiam dessa história, por isso os sacrifícios, por isso as ofertas a Deus. Então, os filhos de Adão e Eva, eles vão trazer as suas ofertas aqui diante de Deus. E uma dessas ofertas, como nós vemos, a oferta de Abel, ela é retirada das primícias do rebanho. Rebanho que Abel não podia se gabar de ter feito nascer, nem de ter feito crescer. Que foi dado a ele pelo próprio Deus que cria os rebanhos. O próprio Deus que cria os animais. Nem mesmo a beleza nessa oferta poderia ser invocada aqui. Porque o sacrifício de um animal é uma coisa cruel e sanguinolenta. Não tem beleza, não é uma coisa que você agradável de se olhar. Então ele não podia nem dizer, é algo belo. Essa era a oferta de alguém que não tinha nada para dar a Deus, a não ser aquilo que
Deus já tinha dado para ele, a não ser aquilo que o próprio Deus tinha dado a ele. E aí, por fé, confiar que Deus aceitaria a sua oferta. Por fé, confiar que Deus iria considerar aquela oferta agradável. Mas quando nós olhamos para a oferta de Caim, nós vamos ver que a oferta de Caim é diferente. É diferente da de Abel. Na oferta de Caim tinha muito no que ele pudesse confiar. Ali estava uma porção daquilo que cresceu a partir do seu próprio trabalho, do seu trabalho árduo. Ele teve o trabalho de preparar a terra, de plantar, de regar, de cuidar daquelas plantas. Deus tinha dito para Adão, em sua maldição, no suor do rosto comerás o teu pão. E mesmo que Caim ele não fosse o responsável por fazer a planta brotar e crescer, o arrogante ele sempre pensa, ele sempre acha que o que tem e o que realiza é fruto do seu próprio esforço, é fruto do seu próprio trabalho, é fruto do seu braço forte. Ele sempre acha que foi ele. Ele sempre acha que é ele que é responsável pelas bênçãos que ele tem. Então, o que Caim trouxe para Deus, na cabeça dele, veio por intermédio de muito trabalho, veio por intermédio de muito esforço, assim como a agricultura até hoje demanda trabalho. Além do mais, essa oferta deve ter sido uma oferta bonita, agradável aos olhos. Deveria ter um bom cheiro, não é preciso nem muita criatividade para você arrumar, fazer um arranjo ali de plantas e frutas. Você vai no supermercado, você vê, eles ajeitam tudo ali e fica bonito. Se jogar assim, a multidão de cores e de cheiros torna aquilo bonito. E aí, Caim, ele oferta a Deus aquilo que ele acha que foi do seu trabalho, do seu esforço, aquilo que ele fez. Ele oferta aquilo que ele acha que é ele mesmo que trouxe para Deus. E é assim que nós devemos avaliar a adequação da oferta de Abel versus a de Caim. Porque, embora o problema não fosse a oferta em si, a oferta demonstrava a fé ou a autossuficiência de cada um deles. A oferta mostrava aquele que realmente confiava em Deus e aquele que confiava em si, que confiava nele mesmo. Deus estabeleceu que o homem deveria se aproximar dele pela fé e somente pela fé. Isso quer dizer que você não pode vir a Deus da maneira que você quer, do jeito que você acha que deve ir. Não basta dizer que você acredita em Deus e então decidir por si mesmo como é que você vai chegar até Ele, o que você vai ofertar a Ele, qual é a sua disposição diante dEle. Esse foi o problema de Caim. Ele decidiu os termos do relacionamento dele com Deus. Ele é que decidiu como, quando, o que ele ofertaria a Deus. Ele ofereceu uma oferta de acordo com a sua própria imaginação, segundo os seus próprios padrões, e que exigia a aceitação de Deus, exigia que Deus aceitasse o que ele fez, exigia que Deus se agradasse daquilo que ele fez, porque ele fez aquilo que foi fruto do seu trabalho, da sua força, do seu suor. Então Deus tinha que aceitar. Ele exigiu que Deus recebesse, ao invés de humildemente clamar o favor de Deus na sua vida. Ao invés de se humilhar diante de Deus e pedir que Deus o aceitasse. E a gente vê isso no fato de Caim ter ficado irritado. Ele ficou muito irritado por não ter sido aceito. E isso revela que ele achava que tinha o direito de ser aceito por Deus. O que mostra que ele era um homem arrogante, autossuficiente. Mostra que ele exigia o que deveria vir da parte de Deus para ele. Caim era esse homem e essa era a oferta de Caim. E quantas vezes, meus irmãos, nós temos agido como Caim? Determinando a nossa própria maneira de fazer as coisas, decidindo o que é que nós vamos obedecer e o que nós faremos do nosso jeito, escolhendo quais são os mandamentos que nos agradam mais e quais são aqueles que nós podemos ignorar, escolhendo quais partes da palavra de Deus nós devemos seguir, quais a gente pode deixar de lado, usando os nossos sentimentos, os nossos desejos, a nossa vontade, para estabelecer o nosso próprio padrão de obediência, de adoração e de serviço.
Eu posso servir, mas tem que ser desse jeito aqui. Eu só sirvo se for assim. Eu só sirvo se for desse jeito aqui que eu planejei. Para a adoração a Deus tem que ser do jeito que eu quero fazer. Se não for, não serve. Eu fico calado, eu viro o rosto de lado. Como Caim, muitas vezes nós não queremos seguir a Deus pela fé. Nós queremos fazer as coisas do nosso próprio jeito. Queremos controlar a nossa aceitação. Nós confiamos nas nossas habilidades, nos nossos meios, nos nossos méritos. Nós exigimos que Deus nos aceite. Quando nós olhamos na Escritura, meus irmãos, só existem 2 tipos de oferta, 2 formas de vir a Deus. Aquelas que apontam para o nosso próprio esforço, para os nossos méritos, para a nossa justiça própria, e aquelas que apontam para Jesus Cristo. Para Jesus Cristo crucificado em nosso lugar para pagar os nossos pecados. Então nós só podemos fazer de uma dessas 2 maneiras. Ou nós estamos confiando em nós mesmos, naquilo que nós fazemos, ou nós confiamos em Jesus. Ou por fé nós confiamos em Jesus. E a não ser que nós venhamos a Deus confessando a culpa do nosso pecado e a nossa necessidade da sua graça, abraçando o dom do seu próprio Filho que morreu em nosso lugar, nós rejeitamos o único caminho que o Senhor nos deu para nós chegarmos até Ele. E, consequentemente, nós também seremos rejeitados e condenados por causa dos nossos pecados. E sofreremos as dores eternas do inferno, porque nós não cremos por fé, porque nós não usamos a nossa fé para nos achegarmos a Deus. E aí, nós vemos o exemplo de Abel. Abel, pela fé, obteve... Obrigado. Ficou meio estranho, mas vai dar certo. Então, Abel sabia que ele não tinha nada que o recomendasse a Deus. Ele precisava que o próprio Deus desse a ele o sacrifício que fosse aceitável a ele, que o próprio Deus providenciasse aquilo que seria aceitável a Deus. Ele só podia confiar em Deus para providenciar esse sacrifício. E aí nós podemos dizer que nos achegamos a Deus de uma ou de várias formas. Nós podemos alegar que estamos na presença de Deus. Nós podemos dizer que Deus nos aceita porque nós temos um coração bondoso. Ou podemos dizer que nós praticamos boas obras, nós somos caridosos, que nós somos cidadãos que pagam os nossos impostos, que nós nunca roubamos ninguém, nunca matamos, sempre cumprimos as nossas obrigações. Você pode confiar na tradição, na sua tradição religiosa, ou você pode confiar no fato de ser membro de uma igreja. Você pode confiar em todas essas coisas e perecer junto com Caim, porque nenhuma dessas coisas vai tornar você aceitável diante de Deus. Nada que você possa fazer vai tornar você aceitável diante de Deus. Sem reconhecimento da nossa total incapacidade de fazer qualquer coisa que nos recomende a Deus e sem fé na obra redentora de Jesus Cristo, tudo isso vai ser rejeitado, como a oferta de Caim foi rejeitada também. Porque essas coisas não estão fundamentadas na fé para receber a aprovação de Deus. Essas coisas não se estabelecem em fé, em confiança em Deus. Então, o que Hebreus 11 nos ensina é que o homem só pode ser justificado diante de Deus por meio da fé. Não existe outra maneira. Não existe maneira de você ganhar a aprovação de Deus. Não existe maneira de ser considerado justo diante de Deus, a não ser pela fé, a não ser confiando que o Senhor vai providenciar o sacrifício, que Ele já providenciou o sacrifício que nos torna recomendáveis diante dEle. E aí, se há alguma dúvida acerca da importância que o escritor de Hebreus atribui à fé, Hebreus 11, versículo 4, remove qualquer dúvida, porque aqui ele nos diz que foi pela fé que Abel foi declarado justo. Ele diz, pela fé obteve
testemunho de ser justo. Foi por causa da fé que ele obteve o testemunho de ser justo. Pela fé, Abel foi declarado justo, ou foi justificado por Deus. E essa é uma das grandes doutrinas da Bíblia, a doutrina da justificação pela fé. A doutrina que diz que nós só podemos ser justificados diante de Deus mediante a fé. Esse é o porquê de aqueles cristãos hebreus na igreja primitiva, que receberam, que foram os primeiros a receber essa carta, terem sido exortados a não abandonar a sua fé. Como eles estavam tentando fazer, como eles estavam tentados a fazer por causa das provações, por causa da perseguição. Eles são exortados a não abandonarem a sua fé, porque somente pela fé em Cristo os pecadores são justificados diante de Deus. Nosso autor, ele sabia disso, e ele queria que isso ficasse claro na mente dos seus leitores, na mente do seu povo. Por isso, ele usa o exemplo, ele vai usar o exemplo de Abel. Se eles voltassem atrás, o que é que eles iam fazer? O que é que eles fariam voltando atrás? Como eles esperavam encontrar redenção em outro lugar? Como alcançar a salvação negando a fé? Como alcançar a salvação negando o sacrifício que foi providenciado pelo próprio Deus? Essa doutrina, a doutrina da justificação pela fé, ela está na essência do Evangelho. As boas novas que Deus nos oferece, do seu Filho que morreu em nosso favor. Porque ela declara exatamente o que nós vemos no caso de Abel. Como um pecador ele pode ser aceito e declarado justo diante de Deus. Como ele pode ser declarado justo por Deus? Somente pela fé. Somente confiando que Deus vai providenciar o sacrifício necessário para que ele seja salvo e justificado. Nós não somos justos pelas nossas obras, nem pelas nossas boas obras, não somos justificados pela caridade que nós fazemos, não somos justificados pela nossa inteligência, nem pela nossa falta de inteligência, não somos justificados porque somos ricos ou porque somos pobres, ou por nada que nós possamos fazer. Nada dessas coisas que demonstram ou que reclamam para nós mérito, nada disso pode nos justificar. Esse foi o erro de Caim e foi a causa da sua rejeição. Mas pela fé que declara a nossa necessidade, a nossa aceitação do dom gracioso de Deus, nós podemos ser justificados diante dele. Caim poderia ter sido justificado da mesma maneira, como Deus vai explicar para ele mais tarde, lá um pouco mais à frente, no capítulo 4 ainda de Gênesis, versículos 6 e 7, Deus diz assim: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Se você fizer certo, não é verdade que você vai ser aceito, Caim? Se você deixar de confiar em você mesmo, se você deixar de confiar no seu braço, na sua força, naquilo que você pode fazer, se você colocar a sua fé em mim, não é certo que você vai ser aceito? Então Deus oferece a cada um de nós a salvação, oferece o perdão dos pecados e a restauração da comunhão com Ele, pelo sacrifício que Ele mesmo providenciou. O sacrifício que Ele providenciou à custa do sangue do seu próprio Filho. Se nós crermos, se nós colocarmos a nossa fé no sacrifício do Filho de Deus, nós podemos ser salvos diante de Deus. Mas nós precisamos ficar firmes na fé que justifica o pecador. Os crentes hebreus, eles precisavam ficar firmes, eles precisavam seguir adiante, eles precisavam ter fé e continuar mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das provações, mesmo diante da perseguição, eles precisavam manter a sua fé. Nós precisamos fazer o mesmo, precisamos ficar firmes na fé para seguirmos adiante. E aí, Hebreus, capítulo 11, versículo 4, conclui dizendo que, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, a fé dá testemunho de Abel, por meio dela, ele foi considerado justo diante de Deus, que o autor nos fala aqui, e Abel também dá testemunho da fé, Ele dá testemunho a respeito do valor da fé,
do seu poder para justificar aqueles que confiam em Cristo. Pouco depois de fazer a sua oferta, como nós conhecemos a história, Abel foi morto. Foi morto pelo seu irmão, que era incrédulo, que não cria e que teve inveja porque o seu irmão foi aceito. E ainda assim a Bíblia diz que Abel, o homem de fé, ele fala conosco na palavra de Deus. A fé em Deus, ela nunca silencia, porque Deus, ele mantém vivo o testemunho dos seus servos que são fiéis. E hoje aqui ainda nós estamos falando da fé de Abel, que o tornou justo, que o fez ser considerado justo. E aí existe esse aspecto, existe um aspecto em que, pelo exemplo, através da fé de Abel, ele ainda fala conosco hoje, nos mostrando o caminho da fé e da confiança em Deus. Mas quando a gente lê esse texto, é difícil não pensar que o nosso autor, que ao longo de todo o livro de Hebreus vai demonstrar que conhece tão bem o Antigo Testamento, que quando ele fala sobre Abel, que mesmo depois de morto ainda fala, que ele não estava pensando, que ele não tinha em mente o que Deus diz em Gênesis 4, versículo 10, quando ele vai confrontar Caim sobre a morte do seu irmão. Lá ele diz assim: o que foi que você fez? Deus perguntando a Caim. A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Então lá Deus vai dizer que o sangue de Abel ainda clamava a ele da terra. E pelo que é que o sangue de Abel clamava? Pelo que o sangue de Abel estava clamando? Quando a gente lê o texto, a gente vai entender que ele estava clamando por justiça. Ele estava clamando por vindicação da sua fé contra aqueles que não creram, contra aquele que foi incrédulo, contra aquele que não colocou a sua fé em Deus. Então, o sangue de Abel clamava por justiça contra aqueles que não creem. E Deus vai responder ao clamor com justiça. Nos versículos 11 e 12, ele diz para Caim: e agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então, o sangue de Abel, ele clamava por justiça contra aqueles que não são da fé, contra aqueles que não têm fé, contra aqueles que não estão fundamentados na fé, aqueles que não colocaram a sua confiança em Deus, mas que tentam orgulhosamente, por suas próprias forças, baseado nos seus méritos, na força do seu braço, eles tentam salvar eles mesmos, sem precisar da fé, sem confiar em Deus. Deus determinou que a maneira como os homens deveriam ser salvos era através da fé. Ele diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. A salvação é dom de Deus. Nenhum de nós pode alcançar. Nenhum de nós pode requerer. Nenhum de nós pode ganhar essa salvação. É o Senhor quem nos dá. Ninguém será salvo pelas suas obras, caridade ou bom caráter. Deus determinou que só mediante a fé o homem fosse justificado, de forma que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que não têm fé perecerão como Caim. O futuro deles é sombrio. O caminho do incrédulo conduz à morte, e o sangue de Abel clama por justiça para o incrédulo. Clama por justiça para aquele que não colocou a sua fé em Cristo. O sangue do justo que crê em Deus clama por justiça contra os incrédulos. Essa nuvem de testemunhas que nós vamos ver no capítulo 12, eles clamam por vindicação da justiça de Deus. Eles clamam para que Deus faça a sua justiça. E é muito difícil a situação daqueles que não têm fé, meus irmãos. É muito difícil, mas ainda existe esperança. Ainda existe esperança para aqueles que estão afastados de Deus, para aqueles que ainda não chegaram à fé. É a esperança que o escritor de Hebreus quer que os seus leitores se agarrem a ela. A esperança que ele vai falar lá no capítulo 12, nos versículos 22 a 24. Leia lá.
capítulo 12, 22, 24, ele diz assim, depois de falar, né, do terror de estar diante de Deus sem fé, né, de todo o terror que segue aqueles que tentam se aproximar de Deus sem fé, aí ele vai falar aquilo que ele acredita sobre os seus leitores, sobre o seu povo, e ele diz, pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos, vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus, vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Não é incrível isso aqui? O sangue da aspersão fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel fala de justiça, fala de vindicação contra os pecadores. Mas o sangue de Jesus fala melhor, ele fala de perdão, ele fala de esperança para os pecadores. O sangue de Jesus convoca os pecadores à fé para que eles alcancem o perdão. Perdão para todo aquele que tem fé no Filho de Deus, que confia na obra redentora de Cristo, para declará-lo justo diante de Deus. Então, se você está aqui hoje e ainda não decidiu colocar a sua confiança em Jesus, você ainda não decidiu crer em Jesus Cristo, para alcançar o perdão dos seus pecados, o sangue de Abel e de todas essas testemunhas fiéis do passado, eles estão clamando por justiça contra você. Talvez você ache que não tem do que se arrepender. Talvez você pense que é uma pessoa boa, que não faz mal a ninguém, que cumpre os seus deveres, é um bom cidadão. Mas Hebreus diz que pensando assim você está seguindo pelo caminho de Caim. O caminho da autossuficiência, o caminho da independência, o caminho da arrogância. Esse caminho vai te levar para o mesmo destino que levou Caim, para a maldição de Deus, para a separação de Deus. Mas se você reconhece que você não tem nada, não tem justiça própria, não tem boas obras, não tem um coração puro, que você não tem nada que oferecer a Deus, qualquer coisa que você possa oferecer a Deus para se tornar aceitável diante dele. Se você reconhece isso, se você reconhece que, a não ser a fé na obra de Jesus Cristo na sua vida, você não tem mais nada que oferecer a Deus, então você pode ser considerado justo como Abel. Você pode obter testemunho de ser justo, como Abel foi, por meio da fé. Porque no fim só vai importar em quem você colocou a sua confiança. Se em você mesmo ou se em Jesus Cristo. Confiar em você vai levar você para o caminho da perdição. Mas confiar em Jesus Cristo vai levar você para junto de Deus. Colocar a sua fé nele vai levar você para estar para sempre, por toda a eternidade, diante de Deus. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar e pedir novamente ao Senhor que nos fale através da sua palavra, nos ajude a reconhecer a nossa incapacidade de nos apresentarmos diante de Deus com qualquer coisa que seja agradável a Ele. Santo Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra que nos confronta, Pai, que nos aponta o caminho para seguirmos, Senhor, que nos aponta o caminho de fé para seguirmos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a termos fé no Senhor, a seguirmos, Senhor, o caminho que reconhece que não temos nada, Pai, que não somos capazes, que não temos habilidade, Senhor, para estar na Tua presença, que nós só podemos esperar de Ti, Senhor, o sacrifício que vai nos tornar aceitáveis diante de Ti, o sacrifício, Senhor, que vai fazer o Senhor nos considerar justos, Senhor, na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, ajuda a nos colocarmos diante de Ti, Senhor, em fé, em dependência, Senhor, reconhecendo a nossa pequenez e a Tua grandiosidade, Senhor. Abençoa aqueles, Senhor, que ainda não colocaram a sua fé em Ti.
tem misericórdia das suas vidas, Pai. Quebranta os seus corações e os ajuda a entender, Senhor, que eles precisam se aproximar de Ti em fé, Pai. Crendo no sacrifício que o Senhor providenciou, o sacrifício do Teu Filho, Pai, que deu a sua vida em nosso favor, que deu a sua vida para que nós pudéssemos estar na Tua presença, sermos reconciliados contigo. Ajuda o Senhor a reconhecerem a sua total falta de capacidade, Senhor, e confiarem em Ti, confiarem no Teu Filho Jesus Cristo, para alcançarem salvação. Nós te pedimos tudo isso, Senhor, crendo e confiando em Ti, e no nome santo do Teu Filho. Amém.